Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre estilística e figuras de linguagem. Estilística. A estilística é a ciência que estuda a linguagem na sua função expressiva. O termo estilística surgiu na França no século XIX, mas o seu significado remonta ao latim, a palavra estilos, que era o nome dado a uma varinha de ferro de ponta afiada utilizada para gravar palavras numa tábua encerada. A estilística está relacionada com o estilo de expressão na linguagem. O estilo pode ser definido como o processo de expressão pela palavra com traços individuais, traços característicos próprios. Nesse trabalho de composição, o falante, escritor, pode lançar mão de recursos considerados incomuns, pouco usuais na linguagem. Dentre esses recursos, considerados desvios do uso comum, estão as figuras de linguagem e os vícios de linguagem. Figuras de linguagem. As figuras de linguagem são desvios da linguagem habitual. São construções particulares criadas de forma intencional ou não para atribuir mais expressividade ao texto, para torná-lo mais comovente, incisivo, original. Na poesia, por exemplo, o poeta utiliza-se mais ou menos dessas figuras, conforme a sua habilidade, para se expressar numa linguagem simbólica, enfática, estranha ou indireta. As figuras de linguagem dividem-se em 4 tipos. Figuras de palavras relacionadas à mudança ou à extensão do sentido das palavras. Por exemplo, li o Machado de Assis. Este é um exemplo de metonímia. Figuras de pensamento estabelecem relação incomum com a imagem mental evocada por um termo. Por exemplo, ela faltou à verdade. Este é um exemplo de eufemismo. Figuras de construção ou sintaxe promovem o afastamento da estrutura gramatical padrão para enfatizar ou reforçar um elemento. Por exemplo, quem ama o feio, bonito lhe parece. Este é um exemplo de anacoluto. Figuras de som promovem desvios na sonoridade da frase para enfatizar algum som, reforçando sua expressividade. Por exemplo, e os sinos, blém, 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 blém. Este é um exemplo de onomatopeia. Nessa videoaula, falamos sobre estilística e figuras de linguagem. Espero que tenha compreendido. Estão aí as nossas referências bibliográficas. Para aprofundar mais o assunto, acesse o nosso blog portuguesestudedirigido.blogspot.com.br. Lá você pode postar também as suas dúvidas. Para ficar atualizado sobre as ações desse projeto, curta a nossa página no Facebook, Português Estudo Dirigido. E este vídeo está disponível no nosso canal no YouTube. Até a próxima!